Olá, crianças! Hoje estou na escola e vamos à nossa interpretação da entrevista. Lembra que ontem na nossa aula, nós lemos o texto, conversamos um pouquinho? Foi uma conversa meio monólogo, mas quando eu faço perguntas, eu espero que você, na sua casa, pense sobre uma resposta que você poderia dar, tá? Não é a melhor forma de estudarmos, mas é uma forma. E hoje nós vamos retornar ao texto, mas agora para responder perguntas que nos ajudam a compreender melhor esse texto. No número 1, converse com os colegas. Então nós não estamos na sala, mas se estivéssemos, poderíamos conversar. Se você já leu alguma entrevista antes, eu já li várias. O título da entrevista dá pistas sobre o assunto. Filme Divertidamente estreia nos cinemas. Leia a entrevista com Pete Docter e Jonas Rivera, diretor e produtor da animação. Qual a sua opinião? Se você ler um título deste, Filme Divertidamente estreia nos cinemas, você conseguiria entender sobre o que falaria a entrevista? Você pode pensar que sim pelo título, Filme Divertidamente. Mas você pode falar não, porque no título não diz sobre o que vai falar, apenas diz que o filme estreou. São opiniões. Há algo nessa entrevista que você achou curioso? É uma resposta pessoal, não precisa escrever, apenas pense. Em que meios de comunicação podemos encontrar entrevistas? Bom, as entrevistas elas estão em revistas, jornais, na própria televisão, num rádio, um programa de rádio, um programa de televisão, num livro da escola. Vamos lá falar um pouquinho mais sobre a entrevista. Entrevista está escrita aí, ó, fique sabendo. Esse quadrado tem que ser lido. Antes de ser escrita em jornais ou revistas, é feita oralmente. Então a entrevista, como eu mostrei para vocês ontem, expliquei, antes de uma entrevista virar texto, ela precisa ser feita oralmente. Então, sentam-se as pessoas que vão conversar, o entrevistador e os entrevistados, e ali a conversa vai sendo feita. O entrevistador pode utilizar de papel e caneta para ir escrevendo as respostas, mas vai ficar bem limitado, ou pode gravar com um aparelho de gravação de voz, ou gravar com uma câmera de vídeo. Aí, quando vai a produção do texto, o seu texto contém informações sobre um assunto de interesse público. Ela pode apresentar depoimentos de um ou mais entrevistados que contam sua experiência com determinado tema. Uma entrevista costuma ter título, é um texto, então todo texto precisa de um título. A apresentação do entrevistado ou dos entrevistados, então antes de anunciar a conversa, tem que dizer sobre o que vão conversar, quem são as pessoas que serão entrevistadas. E tem perguntas feitas pelo entrevistador e respostas dadas pelo entrevistado. Qual o assunto da entrevista? Eu não vou escrever todos. É um resumo do filme? Você se lembra do que lemos ontem? Volta no vídeo de ontem e assista novamente. Ou pegue seu texto e leia. A profissão. O assunto é a profissão do diretor de cinema? O assunto é a profissão do produtor de cinema? Ou o assunto são curiosidades a respeito da criação da animação? Então, a resposta correta é curiosidades a respeito da criação da animação. Por quê? Veja que ela começa dizendo de onde surgiu a ideia do filme, como representar a mente de uma menina de 11 anos, são curiosidades. O que vocês esperam que as crianças sintam ou aprendam com a história? Existem duas narrativas acontecendo ao mesmo tempo. Como foi contar a história dessa maneira? Quem não assistiu o filme, as duas narrativas. É a história que está acontecendo com os pais, com a Riley, a vida que ela está vivendo e o que está acontecendo dentro da cabeça dela. Dentro da cabeça da Riley, como ela lida com a tristeza, com a alegria, com o medo, com a raiva e com o nojo, que é normal também na criança. Então são curiosidades. E aí, qual o título da entrevista?
Tá na cara, né, gente? Filme Divertidamente estreia nos cinemas. Escreve aí que eu escrevo aí. Aqui. Vamos ver quem termina primeiro com letra bonita. Eu errei ali que eu tenho mania de querer escrever tudo junto. Tá errado. Quem são os entrevistados? Lá no início da entrevista fala, veja, leia a entrevista com Pete Docter e Jonas Rivera. Sim. O que fazem os entrevistados? Participam da entrevista? Não, gente. O que eles fazem? Qual o trabalho deles? São diretor e produtor de animação. Então veja que no texto da entrevista diz assim: leia a entrevista com Pete Docter e Jonas Rivera, diretor e produtor da animação. Então, o que eles fazem? Qual que é a função deles? Diretor e produtor da animação. Virando a folha, nós vamos para o número 6. Por que eles foram escolhidos para serem entrevistados para falar sobre o filme Divertidamente? Bom, nós podemos dizer o seguinte: quem melhor para falar de uma produção, senão aqueles que produziram o filme e dirigiram o filme? Porque o que é dirigir um filme de desenho animado, né? Dirigir um filme de desenho animado tem a ver com orientar as pessoas que estão ali desenhando, escrevendo, montando as falas. Ele vai orientar aquelas pessoas para que o filme siga aquilo que ele havia planejado, que está no roteiro. Então, o diretor ele tem essa função de dirigir, de orientar, de comandar para que o filme chegue à sua produção final da forma como foi pensado. Então, para isso que serve o diretor. Então, por que eles foram escolhidos? Porque eles escreveram o roteiro, trabalharam nas filmagens e eles podem contar detalhes e curiosidades da animação. Para o vídeo não ficar longo, eu vou pausar e vou responder, tá bom? Então, vamos lá. Número 6. Por que eles foram escolhidos, né? Porque escrevem o roteiro, escreveram o roteiro, trabalharam nas filmagens e podem contar detalhes e curiosidades da animação. Mas a 7 vem perguntar, outras pessoas poderiam ter sido entrevistadas? E a gente entende que sim, pessoas que trabalharam no filme, como os atores que fazem as falas, os dubladores, que são aquelas pessoas que vão dublar as falas originais. O filme foi gravado em inglês, então para o português nós tivemos dubladores em português aqui no Brasil, e a equipe técnica que cuida de toda a parte de montagem, principalmente no computador. 8. Quem fez as perguntas que aparecem em negrito, ou seja, mais escuro?
Então a gente vê que no começo da entrevista diz assim, por Paula Desgualdo. Então Paula Desgualdo foi a entrevistadora e que depois transcreveu a entrevista para ser publicado. Então, quem fez a entrevista, quem realizou as perguntas foi a jornalista Paula Desgualdo. Agora a gente vai pegar aquela lá, ó. Pronto. Para finalizarmos, a número 9 é para você elaborar uma pergunta que não foi feita, que você gostaria, se tivesse oportunidade, de fazer aos entrevistados, que são o diretor e o produtor do filme. Então, você elabora e manda para mim. E a número 10 diz assim, releia um trecho da entrevista. Pete Docter. Um dos nossos colegas disse que seu filho estava fazendo aulas de natação e sempre tinha medo de pular do trampolim. Um dia, depois de assistir ao filme, ele pulou e disse ao pai, eu senti que o medo estava no comando e pedi para que ele saísse. O que um dos entrevistados espera é que as crianças aprendam ao ver a animação. De forma resumida, ele espera que aprendam a lidar com as emoções. Então ele explica que as crianças aprendam a lidar com as emoções. Que ficar triste às vezes é necessário. Ficar feliz é excelente. Medo faz parte também, porque às vezes o medo nos protege. Quando temos medo de fazer alguma coisa que seria ruim para nós e a gente não faz, muitas vezes isso vai nos ajudar. Mas quando não nos protege, no caso da criança que queria pular do trampolim na aula de natação, mas ela não estava conseguindo por causa do medo. Então, neste caso, o medo estava atrapalhando o seu desempenho. E quando essa criança percebeu que o medo estava comandando, ele teve uma postura diferente e ele compreendeu que ele podia ter mais um personagem aí nessa história, que é a coragem. No momento de dificuldade, agir com coragem. E ele conseguiu pular do trampolim. Estava com supervisão de adulto, estava numa aula de natação, certo? Então a gente não pode buscar coragens para fazer o que é errado, mas sim para fazer o que precisa ser feito, mesmo que pareça muito difícil. E a tristeza, como eu já falei, a raiva, a gente tem que aprender a controlar a raiva. Não é porque eu estou com raiva que agora eu vou sair tacando coisas no chão, gritando, chutando as pessoas, falando palavras feias, tratando mal as pessoas próximas a mim, sejam conhecidas ou não. Então, de forma geral, o filme ajuda sim a compreender essas emoções. E amanhã nós finalizamos esta correção. Eu não vou finalizar hoje. Lance o desafio. Termine você a página 99 e quando for amanhã, a gente faz junto. E aí você vê o quanto você conseguiu fazer sozinho e o quanto você precisou corrigir, certo? Um beijinho para vocês.